O Japão fica muito distante do Brasil em distância. Costumamos falar que fica do outro lado do mundo, e parece que a distância cultural entre os dois países também é marcante. Mas além de alguns elementos bastante conhecidos do país, nós vamos te mostrar algumas outras coisas que podem ser consideradas estranhas. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. E agora confira, ninguém consegue explicar isso que acontece no Japão. A cidade de Tóquio. É impossível falarmos do Japão sem falarmos da sua capital, a cidade do mundo que conta com a maior população por metro quadrado. Então você já deve imaginar que as ruas são bastante movimentadas por lá. Mas uma das coisas que mais chama a atenção na cidade é a sua capacidade de comportar ao mesmo tempo arranha-céus que parecem ter saído de um filme futurista, cheio de luzes de LED e ao mesmo tempo que também possuem jardins zen, espaços que parecem te levar para o passado do país. Por outro lado, nós temos uma cidade acelerada, uma metrópole cheia de trens, pessoas apressadas, sempre em movimento, e de outro lado nós temos uma cidade de templos antigos, espaços de meditação, paz e calma. O ensino japonês. Uma outra distância considerável entre o Brasil e o Japão é o ensino, e neste quesito o Japão se distancia da maioria dos países do mundo, tendo um método de ensino às crianças diferente do que estamos habituados. No primeiro ano letivo, eles começam em abril e terminam em março, e entre este tempo, eles possuem apenas as férias de verão, que dura cerca de 1 mês e meio. Outra grande diferença é que nas escolas japonesas, os alunos possuem uma participação muito importante na limpeza do local, e até mesmo na hora de preparar os alimentos. E os pais no Japão possuem hábitos bastante diferentes do que vemos por aqui. Quando vamos a uma escola no Brasil, naturalmente nós vemos os pais deixando seus filhos, mas por lá é diferente. Os alunos costumam ir sozinhos para a escola desde muito cedo. Por isso é comum encontrar alunos, até mesmo dos primeiros anos, sozinhos em transportes públicos ou caminhando pela rua. E se você acha que quando eles ficam doentes costumam faltar à escola para se recuperar em casa, bem, lá não funciona bem assim. Mesmo doentes, as crianças continuam indo para a escola normalmente. Você deve ter percebido que as crianças japonesas têm um estilo de vida muito diferente. Elas acabam precisando levar uma vida de adulto desde muito cedo. O trabalho japonês. Os japoneses são conhecidos por todo mundo pela sua forma de trabalho, e isso porque eles têm fama de trabalhar muito. Isso significa que eles passam a maior parte dos seus dias no ambiente de trabalho, e a maioria que vive nas cidades acaba morando em lugares bastante pequenos. Para ser mais específico, a maioria deles vivem em pequenos apartamentos de menos de 10 metros quadrados. Mas diferente do que acontece na nossa cultura, em que queremos ter uma casa e passar a maior parte do tempo possível nela, no Japão, os apartamentos são usados apenas para dormir. Cedo pela manhã, eles saem para trabalhar e voltam à tarde, então não precisam se preocupar muito com o tamanho do apartamento, por exemplo. E isso não significa que eles não sabem como se divertir. Para falar a verdade, muitos deles saem direto de seus escritórios de trabalho para festas e baladas, então realmente sobra muito tempo para ser gasto em casa. O trânsito japonês. Com o que foi dito até agora sobre a forma de vida agitada dos japoneses, você deve estar imaginando cidades caóticas, trânsito infernal, algo como nós temos nas grandes metrópoles brasileiras, mas não é nada disso. Certamente muitos países podem invejar o trânsito japonês. As suas estradas e rodovias estão sempre em perfeito estado. A maioria dos japoneses prefere não andar muito de carro, até porque não sai muito barato por lá. E para resolver este problema, então, eles fazem as suas viagens diárias de metrô, por isso as estradas não costumam ficar muito lotadas. E é claro que os trens do Japão são tanto quanto diferentes do que são vistos em outros países, como alguns que atingem velocidades enormes para dar conta da vida corrida dos japoneses. A educação no Japão. Os japoneses têm uma compreensão diferente da educação. Eles dão muito valor à oportunidade de estudar, entendendo que precisam ter um nível de educação elevado para conquistar uma boa oportunidade de emprego. Mas é importante lembrar que o nível de competitividade no país é absurdo e a cobrança entre os estudantes e trabalhadores é tanta que o país é o que mais registra suicídios por ano. Além disso, temos que lembrar que na maioria dos casos não é exatamente o amor por uma profissão que conduz os japoneses, mas sim a necessidade de encargos importantes de grandes empresas. Por conta de tudo isso que falamos, o Japão precisou estabelecer algumas leis que proíbem os funcionários de permanecer muitas horas no local de trabalho. Além disso, eles têm desencorajado o trabalho extra por lá, mas ao mesmo tempo os funcionários lidam com demandas de trabalho muito altas, o que acaba os deixando em contradição. Afinal, se não realizarem o trabalho, a sua vaga acabará sendo ocupada por outra pessoa.
Então podemos dizer que o ambiente de trabalho do Japão não é para qualquer um. Você acha que se daria bem trabalhando por lá? Nos conte nos comentários o que você acha sobre o modo de trabalho japonês. Corrosão. Nós já falamos que o Japão é o líder na taxa de suicídios mundial e muitas pesquisas mostram que este fato possui uma relação direta com o trabalho e o modo de vida que eles possuem. O Japão é o único país do mundo que possui o conceito de corrosão, ou seja, morte por excesso de trabalho, e isso não acontece à toa. A sobrecarga de jornadas de trabalho absurdas faz com que os trabalhadores adoeçam e desenvolvam sintomas muito graves. Além disso, o excesso de preocupação com a vida profissional gerada por viver em um lugar onde a competitividade é enorme faz com que os japoneses acabam desenvolvendo sérios problemas de saúde mental. E além de toda a carga emocional, muitos acabam sendo afetados fisicamente, sem conseguir dar conta de uma carga de trabalho tão grande. A moda japonesa. Uma das coisas que pode chamar a atenção dos turistas que visitam o Japão é a moda. Não é nada difícil ver pessoas nas ruas que se vestem de forma muito semelhante a personagens de animes. E não para por aí. Embora o país seja muito tradicional, a moda segue correntes muito diferentes e as pessoas no Japão não têm medo de se expressar através de suas vestimentas. Cabelos coloridos, roupas excêntricas, fantasias e roupas escandalosas são uma das marcas da juventude japonesa. Vale sempre lembrar que foi no Japão que nasceu o fenômeno mundial do cosplay, e algumas pessoas levam isso muito a sério por lá, se vendendo como personagens no seu cotidiano. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pra geral. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda a curiosidade que rola por aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!